Eu tinha feito uma sequência de posts, né, onde o assunto principal era história da filosofia, né, um breve resumo, e eu coloquei eh, Platão, Aristóteles, como esses principais agentes, né, da formação versus filosofia. Né, e aí, inclusive, recebi, né, assim, críticas muito contundentes e interessantes de amigos, né, como o Mauro Engo, o Oséias, eu acho que é o seu nome, cara. Eu acho que eu muito tinha o nome, sabe? Então, na verdade, quando se fala de história da filosofia, o começo de qualquer material sobre essa questão, ela vai sempre trazer, né, os pré-socráticos, né, os caras da filosofia natural, como esses expoentes, percebeu? Do início da filosofia. Por exemplo, nós temos uma escola que é muito interessante, né, que é a escola que ficava lá em Miletos, né, inclusive Tales de Miletos vai ser um nome muito interessante nesse processo todo, e Tales de Miletos vai ser geralmente o primeiro pré-socrático, né, os filósofos pré-socráticos, assim, ele vai ser contado como esse cara, né, que vai, por exemplo, começar a questionar, né, algumas convivências da época, e pronto, né, então nós temos essa questão. Então, Tales de Mileto, estou aqui com uma cabulazinha, Tales de Mileto, ele vai ser esse primeiro grande nome da filosofia ocidental, e ele vai ser reconhecido tradicionalmente como o fundador da filosofia natural, né, ele nasceu em Mileto, lá na Jônia, por volta do ano 624 a.C., ou antes da Era Comum, como quiseres, e ele morre aproximadamente nos anos 548 antes da Era Comum, né? E ele viveu em uma época em que os gregos eles explicavam a realidade por meio dos deuses e dos mitos, né? Por exemplo, chuva, colheita, seca, raios e terremotos eram entendidos como ações divinas nesse período, né? Então, a grande ruptura promovida por Tales foi justamente substituir esse tipo de explicação por uma investigação mais racional da natureza. Então, ao invés de perguntar qual Deus estava causando determinado fenômeno, Tales perguntava qual era a causa natural dela, né? Ou dele. Por isso é que ele foi considerado como o primeiro filósofo nesse processo. E o seu grande problema filosófico era qual aqui, né, dentro desse cenário aqui. Então, o problema filosófico de Tales de Mileto era descobrir qual era o princípio originário de todas as coisas. Na verdade, essa vai ser a grande tensão na filosofia pré-socrática, né? É, descobrir qual era o princípio originário de todas as coisas. Então, ele chama esse princípio de axé do universo, né? Tales, ele vai concluir que esse princípio era fundamentalmente a, a água. Para Tales, a água vai ser essa substância fundamental de toda a realidade, né? Por isso, ele acreditava que tudo que existia, ele dependia fundamentalmente da água. Por exemplo, a vida que nós temos necessita de umidade, os seres humanos não sobrevivem sem água, as plantas, elas crescem por meio dela, e até mesmo a terra parecia, né, dentro dessa concepção, repousar sobre as águas. Além disso, a água possui um movimento próprio que pode transformar-se, tornando-se líquida, às vezes vapor ou até mesmo gelo, o que torna um excelente candidato nesse sentido à origem de todas as coisas, né? Se a gente tivesse que simplificar, por exemplo, esse problema filosófico de Tales de Mileto, nós é, faríamos dessa forma, né? Ele vai defender que a água vai ser a causa material de todas as coisas, né? Tudo se dá origem através da água. Então, Tales, ele vai ser esse filósofo que vai dar esse primeiro passo para tentar, né, sair dessa marra do mito, dos deuses, sabe, para uma coisa, uma pegada bem mais racional sobre a origem das coisas, né? Então, ele vai buscar esse caminho, né, da razão, inaugurando a busca racional pelo princípio do cosmos. E vale lembrar que vocês precisam se familiarizar com isso, né? Essa questão do cosmos, vai aparecer muito na leitura pré-socrática, tá? Então, esse é o Tales de Mileto.